Trazer um pouco para começar aqui esse encontro, mas tudo bem, faz parte da vida. A live hoje é para a gente falar da técnica de arco, o caminho da técnica do arco. Qual que é o caminho do estudo do arco do violino, né? O caminho de estudo da técnica de arco. Só antes da gente começar, estou só fazendo os derradeiros ajustes. Pronto. A live hoje, a gente vai falar de técnica de arco. Vamos falar de como que faz para se expressar, a importância que tem o arco do violino na caminhada e como que a gente usa o arco no caminho da expressão, ok? Se puder colocar o nome do canal do YouTube também por extenso. Vou colocar. Bom, deixa eu só virar um pouco aqui. Beleza. Como é que tá aqui? Tudo certo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de técnica de arco, o caminho da técnica do arco. O que tem nesse caminho? Afinal de contas, o violino, metade do violino é arco. Metade dele é o arco, porque a primeira metade é então essa parte que a gente toca. Metade dele é a parte que a gente toca, é o violino. A outra metade é como a gente toca, que é o arco do violino. Ele faz toda a diferença na expressão. O arco do violino ele é tão importante que eu faço uma comparação como se ele fosse a língua humana. Então, por exemplo, se você está com a língua presa, então você tenta falar assim, você não consegue falar porque você não consegue articular. Você não consegue articular com a língua presa. O arco, ele facilita então na articulação das notas do violino. Se você quer tocar as notas mais curtinhas, se você quer tocá-las mais longas. Ele que diz se você vai tocar assim ou se você toca mais forte. O arco, ele dá toda essa sonoridade, essa articulação. Não existe violino sem o arco. Por quê? Porque todos os instrumentos assim mais conhecidos, o violão, o piano, a sanfona, cada um deles tem um jeito de ser, mas nenhum deles tem um arco igual esse aqui. O arco, ele é como se fosse o pulmão do violino. Ele é por onde a gente respira com o violino. A gente consegue trazer toda a expressão, respirar junto com o violino só pelo arco. Então, o arco, ele tem a expressão do violino está nesse instrumento aqui. 50% do violino está aqui. Então, o que eu quero explicar para vocês hoje é a técnica do arco, qual que é o caminho. Onde que começa a aprender violino com o arco? Onde que você se desenvolve? Qual que é o caminho para você se desenvolver? E onde a gente chega? Qual que é realmente o fim? Sabe? Eu vejo a técnica do violino como uma pirâmide. Nós temos o princípio dentro do violino épico que é a pirâmide Paganini. A pirâmide Paganini é o conceito que me ensina pra gente que a técnica do violino são como blocos de uma pirâmide que se juntam e se equilibram e vão conduzindo o som para cima, porque a pirâmide ela tem esse formato, né? Que ela tem uma base grande, e ela sobe para o alto em um ponto. O ponto perceptível, o ponto da expressão musical. É a pirâmide Paganini. E a pirâmide Paganini, então, ela é composta de blocos. E os blocos a gente vai trabalhando cada um dos blocos da técnica. Então vamos dizer assim, eu te dou uma técnica, eu te ensino uma técnica, você segura o arco assim. Você aprende bem essa técnica, quer dizer que você então aprendeu o bloco da pirâmide relacionado a como segurar
o arco. Você aprendeu esse bloco. Então você depois aprende um outro bloco, que é como que você se movimenta. O movimento, então, ele é o braço fica o máximo parado possível, o arco toca como se fosse pelo cotovelo aqui. Então eu te passo essa técnica. Ou seja, mais um bloco da pirâmide. Então, de bloco em bloco dessa pirâmide Paganini, a gente vai construindo, edificando a pirâmide e chegando nos pontos mais altos dela, que é os pontos da expressão. Expressão artística. Então, o objetivo aqui do violino épico é a expressão artística. Então, eu vou passar para vocês através de 4 blocos diferentes da técnica, associados à técnica de arco. Então, eu vou estar sempre aqui recapitulando para a gente poder acompanhar bem o que eu estou querendo expressar aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês, tá bom? Vocês podem sentir a vontade para mandar perguntas, tá? No chat aqui, podem mandar as perguntas que vocês quiserem a respeito do arco, a respeito do assunto, a respeito de algum assunto de violino também, mais para frente a gente pode falar, tá? E eu vou fazer uma proposta para vocês. Compartilha essa live aqui, compartilha ela nos seus stories. Compartilha ela nos seus stories para mim poder fazer uma mentoria com você ao vivo aqui, tete a tete, a gente vai conversar para mim poder te auxiliar na sua caminhada do violino, não importa em que nível você esteja. Se você é iniciante, se você é profissional, compartilha a live nos stories para mim poder estar junto com você. Compartilha e me marca, porque se você não me marcar, não vou saber que você compartilhou. Grato. Sempre bom ter alguém dentro da competência de trazer uma água para nós, né? Então vamos lá. Onde que é a base da pirâmide? A base da pirâmide da técnica de arco. A base da pirâmide da técnica de arco não tem nem violino nesse começo. É a forma que a gente segura. A gente aprende a segurar o arco primeiro. A gente aprende a ter cada dedo encaixado, qual que é a posição que cada dedo fica. E dentro dessas posições, a gente entende a função que cada dedo tem. Porque cada dedo aqui tem uma função. E a gente aprende a maneira correta de segurar o arco. E a gente usa o arco na mão como se fosse um pincel de um pintor, fazendo pinturas, fazendo toda a expressão que um pintor faz numa tela. Às vezes o pintor ele faz pequenas pinturas, pequenos golpes de tinta. Às vezes o pintor dá grandes golpes para mostrar que ele estava querendo dizer com cada cor que ele colocou. É a mesma coisa, então, o arco. E como que começa? A gente começa assim. A gente começa segurando o arco com a outra mão. Com essa mão aqui, a gente vem completamente relaxado. Completamente relaxado. Tá bom? Tá, cada dedo aqui meu está relaxado. Eu não posso estar meio tenso assim, querendo segurar o arco dessa maneira. Sabe? Porque se você segura dessa maneira, a sua mão vira um bloco. E esse bloco, para poder se expressar, ele vai perder qualidade, ele vai perder poética. Por isso, nós devemos ter a nossa mão como um relaxamento total e completo de cada um dos dedos. Entende? Então, vamos lá. Você está aqui com cada um dos dedos colocados. Como que coloca cada um? Eu falei que a gente segura o arco com uma mão. Com a outra mão, nós envolvemos. Envolvemos. E aí, a gente tem que segurar o arco na segunda falange de cada dedo. Tá vendo? Existe a primeira falange, essa primeira dobra aqui de cada dedo. Existe a segunda dobra de cada dedo, né? Essa falange que é mais perto da mão, mas não é tão perto da ponta. É bem o meio. Então você pega o arco. Se você tiver sem arco, aí estiver aprendendo o violino agora, você pode pegar uma caneta. Com uma caneta, você pega e abraça ela na segunda falange. Veja, eu vou mostrar aqui bem perto. Tá aqui a segunda falange da minha mão. Eu coloco aqui o arco. Aqui. Assim, se você pegar uma caneta agora, pega uma caneta agora. Você vai apoiar aqui, olha. E pronto. Pronto. Tá aqui, tá colocado. Você apoia aqui e tenta abraçar. Agora que você está com a caneta na mão, tenta abraçar. Essa caneta te mostra.
como que você faz. Essa caneta é um pouco da técnica de arco. Você pega de novo aqui a caneta, abraça ela com essa falange e pronto. E fica assim, tentando segurar a caneta com as falanges do meio da mão. É simples. É simples assim. Começa aqui. Ok? Mas você tá com a caneta, eu vou voltar pro arco. Então, cada dedo aqui tem uma função. Você tem o primeiro dedo, que é o dedo indicador, ele tem que vir dobrado aqui, porque ele vai ter uma função de fazer peso. Peso no arco. Peso assim. Tá vendo? Esse peso que faz com o arco, ele vai tirar mais som do violino. Deixa eu mostrar aqui. Se eu não estiver botando peso, o som do violino sai assim, ó. Se eu botar peso... E esse peso vem da onde? Vem do dedo indicador. Vem do dedo indicador. Essa é a função do dedo indicador. Depois nós temos os dois dedos centrais. Eles fazem um equilíbrio com os dois dedos da extremidade. Logo eu vou voltar para ele. Antes eu vou falar do dedo mindinho. O dedo mindinho, ele tem a função de fazer o contrapeso do indicador. Então a gente empurra com o mindinho assim, olha. Desse jeito. A gente está sempre com ele curvado aqui. Veja, ele está curvado. Ele vem curvado. E você tem o poder de empurrar o arco. Então, olha, eu consigo fazer esse movimento. De empurrar com o mindinho. No violino, como é que isso fica? Tá vendo? Ele dá mais pressão quando a gente está aqui na base. Esse sonzão, ele sai do dedo mindinho. Só um minutinho que meu cachorro tá aqui. Oi, Cookie. Vai pro cantinho, vai pra lá. Vamos. Segue. Pronto. Esse aí é o meu cachorro, o nome dele é Cookie. A gente não sabe se ele é um Lhasa ou se ele é um Shih Tzu. Mas tudo bem. Vamos. Toca. Ele vai fazer companhia pra nós, tá, gente? Mas ele tá ali, vocês não vão ver ele. Então, como eu estava dizendo, o indicador ele faz uma pressão para cá, o dedinho faz uma pressão para cá. Os dois dedos centrais, eles vão coordenando esse movimento dos dedos da extremidade. Eles vão dando repouso, eles vão dando constância para os dedos centrais. O dedão, por sua vez, olha, ele vem aqui dobrado. Tá vendo que ele está dobrado? Ele, por ser dobrado, a gente tem a condição de esticar. Tem aluno que quando começa a tocar violino já vem com o dedão esticado. Aí toca com o dedão assim e não consegue tocar o violino direito. Mas o ideal é vir com ele dobrado. Por quê? Porque com ele dobrado você pode esticá-lo, olha. Esticar o dedão. Tá vendo? E dessa maneira você tem mais flexibilidade. Você consegue fazer isso aqui, ó. Só com o dedão. Tem que chamar o cachorro aqui. Só com o dedão. Eu vou conseguindo movimentar todo o arco usando só o dedão. Não estou nem usando o braço, olha. Graças à presença do dedão. Ele é muito importante. Então, o primeiro tijolo da técnica do violino é como que a gente faz para segurar o arco. Então a gente segura o arco. E aí depois que a gente segura, a gente apoia no nosso ombro ou no violino aqui. E quando a gente apoia, a gente vê que forma um quadrado perfeito. Tá vendo? Vamos dizer assim, tem uma aresta do quadrado, outra e outra aqui, de uma ponta a outra. A gente tem esse quadrado. Então, a gente mantém o quadrado no violino. Então, assim, esse é o segundo tijolo da pirâmide. A gente conseguir manter um quadrado aqui. Por que tem que manter esse quadrado? Porque é uma questão de proporção, uma questão de simetria. A simetria no violino, ela corresponde a uma sonoridade melhor. Muitas vezes a dificuldade dos violinistas de ter um som bonito vem da falta da simetria, vem da falta de proporcionalidade. Então assim, a gente tem o quadrado como referência.
para poder ter aonde se apoiar e onde ter um som que seja previsível. Você vê, todo esse som que eu fiz dentro da simetria. Eu não fiz nada demais, se você for ver bem. Tudo isso, basicamente, eu tenho um quadrado, eu abro ele aqui, fecho ele aqui, abro ele aqui, fecho ele aqui. Tá? Então, temos esses dois tijolos. O primeiro tijolo, uma boa técnica de arco. O segundo tijolo, uma referência geométrica da posição que o arco fica no violino. É isso. E o terceiro tijolo dessa base da pirâmide, essa pirâmide ela tem 4 níveis, tá? O nível 1, que é o iniciante, o debutante do violino, o pioneiro, o começo da jornada. O segundo nível, no violino épico, nós chamamos de arco constante, que é quando a gente já tem então mais constância, a base já está mais firmada, a base já está mais fortalecida. Então, a gente sobe do arco pioneiro pro arco constante. No arco constante, então, a gente, depois de assimilar bem a base, a gente vai fortalecer a base do começo da jornada, a gente fortalece usando novas técnicas. Tá? E no terceiro nível da pirâmide é arco vigoroso. Então a gente já tem mais recursos. Então, assim, à medida que você vai subindo na pirâmide Paganini, na técnica de arco, você vai aumentando o tamanho da base. Você vai ficando com mais competência. Então tem a segunda técnica, tem a terceira, o terceiro nível da pirâmide. E a cada nível que você sobe, você fortalece mais essa base. Tá? E o quarto nível que tem no topo da pirâmide é o nível profissional. É a capacidade de você fazer o que você quiser no arco. Tá? Então, assim, até chegar, temos uma trajetória. Então, já falamos aqui de como que segura o arco. Esse é um tijolo da base. Já falamos aqui do quadrado, dessa proporcionalidade. Tem também um detalhe importante que está na base da pirâmide, que é o movimento de cotovelo. Quando a gente começa a aprender violino, a gente tem que primeiro domesticar esse nosso braço aqui. Que o iniciante ele quer fazer esse movimento. Ele quer movimentar muito o braço. Mas a gente tem que domesticar. E como que a gente domestica o braço? Como que a gente faz isso? A gente precisa sentir que a gente está tocando o arco a partir do cotovelo. Quando a gente sente que está tocando o arco a partir do movimento de cotovelo, o nosso braço ele fica parado. Você pode olhar e dizer, não, Germano, seu arco não está parado. Não, seu arco não. Não, Germano, seu braço não está parado. Meu braço não está parado assim, petrificado. Ele está respondendo organicamente ao movimento que eu estou fazendo. Mas ele também não está tendo um movimento ativo. Veja, não está tendo uma rotação ativa. Então, esse tijolo é importante. Então, por exemplo, se você for usar todas essas técnicas que eu falei, esses 3 degraus da técnica, esses 3 tijolinhos, para você usar eles para poder ter um resultado no violino, se a gente for usar, por exemplo, a Game of Thrones, eu usei basicamente os 3 tijolos que estão na base da pirâmide, que é a técnica de arco de como que a gente segura, eu peguei o tijolo do quadrado e eu peguei o tijolo do movimento de cotovelo. Você viu? Só usando esses elementos, a música ela já começa a surgir. Não é o suficiente para a música surgir, não é uma coisa tão emocionante, tão empolgante, mas já é significativo. Tá bom?
Estamos enfrentando instabilidades aí no Instagram, Carol? Um pouquinho, viu? Tudo bem. Pessoal, quem tiver com uma dificuldade aí no Instagram, venha pro YouTube, tá? Venha pro canal do YouTube que aqui a transmissão tá mais constante, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Ok. Perfeito. Então, já falamos aqui da base da pirâmide. Agora vamos falar um pouco do segundo nível. O que nos aguarda então no próximo ciclo, que é o ciclo do arco constante, o segundo nível da pirâmide. A primeira coisa que surge nesse nível é o conhecimento em corda dupla, porque a gente precisa aumentar a nossa precisão e a nossa sonoridade. Qual que é o caminho para aumentar a precisão e a sonoridade? É você desenvolver uma corda dupla bem firme. A corda dupla é quando a gente toca mais de uma corda ao mesmo tempo. Quando a gente desenvolve essa firmeza aqui, o nosso som ele ganha muito mais potência. Por quê? Porque para você tocar em uma corda com firmeza, até dá para disfarçar a falta de técnica, a falta de precisão, porque você tem um espaço, né? Você viu, eu toquei de qualquer jeito e o som veio. Mas na corda dupla não tem como enganar. Se você faz uma corda dupla que não é firme, ela perde o som. Ó. Eu tô aqui variando de todo jeito a corda dupla. Se eu vario de todo jeito a corda dupla, ela perde a constância. Então, para você ter constância e virar um arco constante, como a gente diz no violino épico, você precisa manter a corda dupla com firmeza. Então, se você tiver com o seu violino aí, pode pegar o seu arco, o seu violino e tentar fazer uma corda dupla firme. Pega as duas cordas centrais, começa nas duas cordas centrais. Tô fazendo esse som de corda dupla. Deixa eu só dar uma afinada. Ficou melhor agora. Você vê, até para afinar o violino a gente precisa da corda dupla. Tá percebendo? Entendeu? O que acontece? Para mim fazer um arco constante bom, bem feito, fazer essa corda dupla bem feita, a gente está reforçando a base da pirâmide. A gente está reforçando essa base. Por quê? Porque a base da pirâmide, na técnica de arco, é o quê? É conseguir segurar bem o arco, é manter o quadrado, é fazer o movimento a partir do cotovelo. Então, para você fazer a corda dupla, que está no segundo nível da pirâmide, para você fazer essa corda dupla, você tem que ter os dedos todos funcionando. Não adianta você vir na corda dupla e fazer isso aqui, esticar os dedos. Não vai sair corda dupla. Não vai adiantar. Então é preciso ter uma mão firme. Não adianta você fazer corda dupla sem movimentar a partir do cotovelo, senão veja. Ele vai perder o som. Não adianta você fazer corda dupla sem manter um quadrado aqui. Tá vendo ali? Ele fica inconstante. Então a corda dupla é uma técnica do arco constante. É uma técnica importante. Pessoal, essa é a live do caminho da técnica do arco. Qual que é o caminho dessa técnica de arco? O que você tem que fazer para desenvolver essa técnica? Então, o que a gente tem que fazer? A cada degrau que a gente sobe, a gente tem que reforçar as bases, lembrar bem das bases, ok? Então, vamos lá. A gente já falou, então, desses pontos de contato. Outro aspecto do segundo nível da pirâmide, mesmo sendo além da corda dupla, é as ligaduras de arco. É quando você conhece algumas regiões, então você toca na região metade do arco, depois toca na outra metade. Toca duas notas diferentes, veja. Viu só? Em vez de tocar
em vez de fazer notas totalmente longas e separadas, eu estou fazendo duas notas ligadas. Então o que acontece? A gente aqui está ganhando mais expressão sonora, por quê? Porque o som está ficando mais firme, graças à corda dupla, e o som está ficando mais articulado, graças à ligadura de arco. Então, se a gente aplicar isso ao Game of Thrones, como é que vai ficar? Opa! Isso usando essas ligaduras de arco. Então, veja bem, anota. E para todos esses exercícios que eu estou falando aqui, existe aula dentro do violino épico para você conseguir fazer por conta própria, tá? Mas se você quiser, esse aqui é o mapa. O caminho é esse aqui que eu estou falando. Então você está reforçando a base da pirâmide, fazendo técnicas novas. Esse é o segundo nível, ok? Vamos chegar no terceiro nível da pirâmide, no nível do arco vigoroso. O arco vigoroso, o aluno já está mais acostumado com corda dupla, já está até inclusive dedilhando em corda dupla. O aluno já está até dedilhando na corda dupla. Então, com essa condição, a gente vai para o terceiro nível, que é quando a gente aprofunda, então, pontos de contato diferentes. O que são os pontos de contato? Os pontos de contato são essas 5 regiões aqui. Cada uma delas tem um som diferente. E como que a gente tira som de cada uma delas? A gente tem que tocar e ver a corda abrir. O som é firme aqui na corda. Então é diferente se eu tocar uma música no ponto de contato número 5, ó. De eu tocar aqui no ponto de contato 3. De eu tocar no ponto de contato 1. Que é diferente do 3. Que é diferente do 5. O som muda quando a gente muda o ponto de contato. E cada ponto de contato, ele quer uma velocidade de arco diferente. Temos que mudar a velocidade. O que é a velocidade? É quando a gente toca um arco mais rápido. Então, isso é rápido, né? Eu tô vindo de cima para baixo bem rápido. Ou se eu toco um arco mais lento. Tá vendo o tempo que demora para o arco descer? Isso é velocidade. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa conseguir tocar uma música rápido e tocar uma coisa bem lenta. A velocidade, ela muda o caráter da música. Então, para fazer esse trabalho de velocidade bem feito, temos que solidificar o que está na base da pirâmide. Então, assim, eu não faço essas velocidades. Eu não faço isso sem ter uma mão bem firme no violino. Eu não faço isso sem ter
um som bem polido no movimento de cotovelo. O tempo todo aqui, enquanto eu estou tocando, tá soando esse arco firme, tá soando, esse movimento de cotovelo tá presente. O tempo todo ele está presente. Então, o que acontece? Nós vamos subindo os níveis da pirâmide Paganini na técnica do arco e vamos fortalecendo sempre o que está na base, sempre o que está na base. E aí, o que acontece? Você vai ganhando mais expressividade enquanto vai fortalecendo essa técnica. Tá? Então, no terceiro nível da pirâmide, falamos aqui desses elementos de peso, de ponto de contato, de tocar no ponto 5. Como é diferente um do outro. E aí a gente vai fazendo ligaduras mais intensas. O que acontece? Parece muito impressionante eu conseguir tocar esse arco, né? Mas... deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Pronto, voltamos. Aqui. Pera. Só organizando uma coisa aqui. Ok. Estamos de volta aqui. O YouTube ele tinha dado uma clicada. Bom, como que a gente faz então? Onde que eu estava mesmo? Ah, é. Parece muito impressionante eu conseguir tocar essa técnica, essa coisa de tocar notas muito rápidas. Mas na verdade o segredo de tocar rápido é ter um arco bem firme. Para ter um arco firme, liga todas as notas. Isso aí vem de todos os alinhamentos, de tudo que eu vim falando até aqui. Entende? E aí, a gente sobe pro último nível, que é o nível Pro. É o nível profissional. Você faz o que você quiser com o som. Você tira o som que você quiser do violino. Você entra nos golpes de arco. Então você tem os dedos firmes. Eu vou recapitular aqui, rapidamente, o que está em cada nível da pirâmide Paganini para você aprender no arco. Na base a gente tem como que segura, qual que é a função de cada dedo, movimento de cotovelo e o quadrado do arco. Está na base. Você fortalece essa base. No segundo nível, que é o arco constante, tem uma corda dupla. Como que você faz essas cordas duplas? Temos a corda dupla e temos as ligaduras de arco. No terceiro nível, temos o quê? Mudança de ponto de contato. Mudança de velocidade. E a gente vai expandindo a nossa sonoridade. E quando chega no nível 4, que é o nível profissional de violino, é quando você faz o que você quiser, você encontra com arcadas. Você encontra com spiccato. E então você aprende o som que tem um spiccato no pé do violino. Um som do spiccato no meio. E aí a gente tem todo o controle que a gente quer. A gente pode tocar um martelê. O martelê, ele tem esse som quando a gente pressiona bastante. É como se fosse uma martelada no arco. A gente tem esses golpes de arco. A gente usa também o tremolo. E o que acontece? A mágica desse aprendizado
é que à medida que você vai subindo os níveis da pirâmide, você vai fortalecendo o que está na base de cada nível. Você nunca deixa de praticar o que está no primeiro nível. Você vai subindo, você está no nível Pro, mas está sempre cuidando do que está no primeiro, no segundo nível, no terceiro. Você vai sempre zelando. E a sua técnica, a sua expressividade cresce junto com cada nível que você avança. Então, pessoal, essa foi uma live fazendo um apanhado geral do caminho da técnica do arco. E é muito importante que você tenha acompanhado essa explicação, porque tem muito aluno que chega querendo aprender golpes de arco antes de saber segurar bem o arco. Tem aluno que chega querendo tocar corda dupla em escala. Sem antes saber fazer uma corda dupla simples. Ou sem antes mesmo de fazer um som no quadrado. Eu estou mostrando isso para dizer que existe um caminho. Então é isso. Agora, se você quiser um resumo dessa live aqui, me marca nos seus stories, tá? Eu tenho o resumão da live num PDF para você. Me marca nos seus stories, marca essa live aqui para mim saber que você me marcou e eu vou enviar então para cada um o resumo da live com o passo a passo do caminho do arco no violino. Então é isso, meus amigos. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, pode falar aí. Carol, tem alguma dúvida? No momento não? Beleza. Foi uma aula mais comprida mesmo, mas agradeço a atenção de todos e uma boa continuidade para vocês. E fiquem atentos aí, fiquem alerta ao caminho do violino épico, que sempre tem coisa boa pra gente aprender lá. E é isso. Quem tiver no YouTube, me vendo no YouTube, dá um like nessa live, dá um joinha, comenta alguma coisa, dá um oi pra mim, tá bom? Quem tiver no YouTube pode comentar. Quem tiver aqui ao vivo no Instagram também pode falar comigo. Estou à disposição de vocês. Então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente conclui a live por hoje. Bom, meus amigos, é isso. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Essa foi a live O Caminho da Técnica de Arco no Violino. Ela vai ficar gravada, então vocês vão poder consultar ela posteriormente. E precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Comentários aqui, aula ótima, adorei. Oh, coisa boa. Que bom. Muito bom. Fico feliz.